Antes de falar sobre como implementar programas numa linguagem funcional, eu vou dar uma visão geral de alto nível sobre esse paradigma. Então, antes de tudo, responder a pergunta básica: o que é programação funcional? Bom, a gente pode dizer que programação funcional é um paradigma de programação onde a gente define um programa através de definições, de declarações de dados, de funções e também de tipos. Até aí, poder-se dizer, Java é assim, C++ é assim. Mas na programação funcional temos uma peculiaridade. A execução de um programa é equivalente à avaliação de expressões. Você não tem comandos em um programa escrito em uma linguagem funcional. Por exemplo, você não tem atribuição. Você tem definições e, em tempo de execução, avaliação de expressões. Só isso. Numa linguagem funcional, numa linguagem puramente funcional, a gente tem uma outra peculiaridade que é muito surpreendente para quem chega pela primeira vez para conhecer esse paradigma, que é funções não têm efeitos colaterais. Então, a gente não tem atribuição. Então, não tem essa de numa função você executá-la e ela, além de fazer a sua computação e devolver um resultado, ela modificar o valor de uma variável que pode ser levado em conta por outras funções ou por essa função em uma chamada subsequente. Então, a consequência disso é que, numa linguagem funcional, se você chama uma função com determinados argumentos, o resultado que ela vai devolver sempre será o mesmo. Ele não vai ser impactado por efeitos colaterais produzidos por essa função ou por outras. E aí, isso soa um pouco estranho à primeira vista e pode suscitar a pergunta: então por que falar sobre esse negócio? Porque nenhuma linguagem de programação, você poderia pensar, nenhuma linguagem de programação que eu já mexi funciona desse jeito. Né? Java não é assim, C não é assim, C++ não é assim, Python não é assim, Ruby não é assim. É verdade, essa visão é um pouco radical da realidade, mas ela nos ajuda a ver melhor certas coisas que ficam ali misturadas com a complexidade de linguagens imperativas, de linguagens orientadas a objetos. Então, na linguagem funcional, ela tende a ser mais abstrata do que uma linguagem imperativa e, consequentemente, a gente tem uma visão mais clara, mais perto de como a gente pensa de conceitos como abstração e tipos de dados. Além disso, depois de trabalhar com uma linguagem funcional, uma linguagem puramente funcional, você nunca mais vai ver recursão do mesmo jeito. Você passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Além disso, tem certos conceitos como genericidade, né, como em templates de C++, polimorfismo, templates também, e sobrecarga, que funcionam de maneira muito, muito pura numa linguagem funcional. Você, como eu disse, você não tem muita mistura desses conceitos com outras coisas, principalmente para a parte de genericidade. Vocês vão ver isso mais para frente. Além disso, o mundo é multiparadigma. A verdade é essa. Hoje em dia, quase toda linguagem é funcional, parcialmente, pelo menos um pedaço. Então, o que a gente tem aí é uma mistura de algumas construções que são específicas de linguagens funcionais. Por exemplo, linguagens funcionais sempre têm funções como valores de primeira ordem. Então, uma função é um valor que você pode guardar numa variável. Por exemplo, é um valor que você pode passar para outra função e é uma coisa que pode ser devolvida por uma função. Isso é um pouco diferente de como a gente trabalha numa linguagem como C, por exemplo. E esse tipo de coisa hoje está presente em várias linguagens. Antigamente era uma coisa muito específica de linguagens como Lisp, como ML, ML, para quem fez a engenharia de software, não é UML, é ML mesmo. Mas hoje a gente tem esse tipo de coisa, por exemplo, em C++. E vale ressaltar, essas linguagens, não só as características dela que são tão presentes em linguagens como Python, como JavaScript, até Java,
há algum tempo já, mas essas linguagens são usadas na prática. Você tem empresas grandes como Twitter, Facebook, Amazon, usando de fato isso aí para construir sistemas reais que têm que fornecer serviço para milhões de usuários. Sobre o que eu estava falando com relação a construções para programação funcional estarem presentes em várias linguagens, vejam só, isso aqui é um exemplo de uso, a primeira linha, né, aqui, né, essa aqui, define um vector, né, que é parte da Standard Template Library de C++, e aqui embaixo a gente está fazendo a chamada função accumulate. Essa função, a gente vai ver que ela, na verdade, é uma versão com outro nome e de C++ para uma função de linguagens funcionais chamada fold, também conhecida como reduce. Talvez quem está vendo esse vídeo já tenha ouvido falar sobre MapReduce, que é uma forma de realizar computações paralelas distribuídas, introduzido pelo Google alguns anos atrás. Mas o accumulate, o que ele vai fazer aqui é, ele vai pegar esse vector aqui, né, com base em seu começo e seu fim, né, e ele vai aplicar aos elementos desse vector, par a par, né, a cada dois elementos, a cada elemento, aliás, ele vai aplicar essa função aqui. Notem, isso aqui é uma função. Ela é anônima, ela não tem nome, mas é uma função. Ela tem dois parâmetros e ela devolve um resultado aqui que decorre da multiplicação desses dois parâmetros. E o que essa linha inteira faz é calcular o produto de todos esses números aqui. Então ela vai devolver 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8. Num estilo funcional. A gente vai ver como em uma linguagem como Haskell, que é o que a gente vai usar ao longo desse curso, da parte de programação funcional desse curso, a gente consegue escrever uma computação como essa, muito parecida, embora um pouquinho mais enxuta. Né? Porque C++ tem muita bagagem, né? Então, qualquer coisa mais nova que é introduzida na linguagem, isso aqui não sempre existiu em C++, isso apareceu, eu diria que de 10 anos para cá, vai ter que levar em conta essa bagagem. Então, é importante mencionar que nesse curso a gente quer enfatizar conceitos. A gente vai lançar mão de Haskell, eu vou falar muito de Haskell aqui por muitas aulas, mas é uma ferramenta, não é... O objetivo não é dar um curso de Haskell, é que você possa pegar essas ideias e levar para outros contextos. E aí pode se perguntar, então por que Haskell? Né? Por que usar essa linguagem que não é muito popular, de fato não é, é usada em algumas empresas grandes, como eu falei, o Twitter, por exemplo, usa, o Facebook usa, mas por que Haskell? Bom, por que Haskell? Porque ela lhe força a programar desse jeito. Você vai ser obrigada ou obrigado a pensar de uma maneira diferente de como provavelmente se acostumou a pensar. Então, por isso que a gente usa Haskell. Do ponto de vista de ambiente de desenvolvimento, né, como eu já falei, a linguagem é Haskell. O principal compilador para essa linguagem, alguns diriam que é o único, é o GHC, o Glasgow Haskell Compiler. Ele está disponível gratuitamente para diversas plataformas, né, Windows, Linux, macOS. Ele tem um interpretador disponível, que é o GHCI, né, que permite que a gente brinque com programas em Haskell pequenininhos direto e já veja o resultado deles, né, sem ter que botar no editor, aí compila, roda, você faz direto. Tem várias maneiras de baixar essas ferramentas, então sugiro que vá até esse endereço aqui para saber. Do ponto de vista de ferramenta, até tem uma ferramenta boa para desenvolver para Haskell, mas ela é paga, não é muito cara, mas é paga, e é só para macOS. Então essa restrição eu diria que é até pior do que ela ser paga. Então, o que eu uso normalmente é o Visual Studio Code, combinado com terminal ou com um plugin Haskell, porque aí ele já permite que a gente compile código, ele já permite que a gente rode código, ele já introduz o GHCI junto, ele já acopla o GHCI junto, então o seu ambiente fica com a cara assim, mais ou menos. Né? Aqui está o GHCI, e aqui em cima, bom, aí não tem nenhum programa aberto, mas só para mostrar aqui um exemplo de um programa, e aí aqui em cima fica o código. E aí a gente pode, por exemplo, quando toca aqui em Load HCI, ele já carrega o interpretador com
tudo que eu defini aqui na memória. Então, por exemplo, devolver, que aparece aqui, se eu perguntar ao GHCI qual é o tipo dessa função, ele já me diz. Bom, do ponto de vista de bibliografia, o livro principal a ser adotado é o do Miran Lipovaca. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas esse livro é muito legal. Ele está disponível todo online, inclusive. Então, você não precisa nem comprar. Existe tradução de algumas partes dele para português. Eu não sei se existe o livro inteiro. Posso checar. Também tem duas referências auxiliares, né, que é o livro clássico do Simon Thompson. Quando eu era da graduação, muitos anos atrás, eu estudei por esse livro aqui. É muito legal ele. E o Real World Haskell, que é um livro, como o nome sugere, bem mais pragmático, né, bem mais prático. Ele foca em Haskell para desenvolver aplicações lá do servidor, principalmente, mas não apenas. Bom, olha só rapidamente alguns slidezinhos sobre a história da programação funcional. 3 slidezinhos, jogo rápido. Né? A gente está acostumado a programar em linguagens imperativas. Essas linguagens elas são basicamente versões mais abstratas para seres humanos entenderem do que uma máquina de Turing consegue entender. Né? Máquina de Turing é aquele modelo computacional que foi pensado lá pelo Alan Turing muitas décadas atrás. É a origem de todos os computadores que a gente tem hoje. Todos eles são implementações de uma máquina de Turing, com muito mais coisa em cima, né? Porque a gente teve muitas evoluções ao longo dos anos. Linguagens funcionais, porém, elas descrevem computação de uma maneira diferente das máquinas de Turing, porque elas usam cálculo lambda, que é um formalismo inventado na década de 30 pelo Alonzo Church, né? E que se baseia em descrever computações através de funções e aplicações dessas funções. O Church definiu o cálculo lambda na década de 30, tanto versão tipificada quanto não tipificada, e foi provado posteriormente que esse modelo é equivalente a uma máquina de Turing. Em outras palavras, tudo que você consegue fazer com a máquina de Turing, você consegue fazer com o cálculo lambda, e vice-versa. De um ponto de vista mais prático, porém, linguagens funcionais começaram a se desenvolver com a criação de Lisp, né, que foi desenvolvida pelo John McCarthy, né, e seu grupo de pesquisa, como uma linguagem para se construir aplicações de inteligência artificial, muitos anos atrás. Lisp é uma linguagem que hoje em dia não é mais tão usada, né, ela já teve alguma popularidade, mas é uma linguagem muito interessante de aprender, tanto por questões históricas, né, por ser a origem das linguagens funcionais, quanto porque ela tem uma mistura muito interessante entre dados e instruções. Basicamente, todo programa em Lisp é uma estrutura de dados. Todo ele. E isso é uma coisa que, para alguém que está acostumado a C ou a Java, é algo de explodir a cabeça. É muito diferente. Bom, mas linguagens funcionais, como a gente entende hoje, inclusive com esse nome, são uma coisa que começou a pegar impulso mesmo a partir da década de 70, né, graças a pessoas como o Robin Milner, né, que é um dos inventores de ML, e do John Backus. Lá na década de 70, no fim da década de 60, início da década de 70, a gente estava vivendo uma situação que ficou conhecida como crise do software. Basicamente, a gente tinha computadores mais potentes, né, bem mais do que os do começo da década de 40, os primórdios lá da computação. A gente tinha a invenção de inovações tecnológicas como sistemas de time sharing, né? Os primeiros discos rígidos surgiram no final da década de 60, computação interativa, né? Não apenas processamento em batch, né? Os primeiros sistemas operacionais são mais ou menos dessa época aí também. E aí, lá, por causa desse poder todo, desses recursos todos que estavam à disposição de programadores, começou-se a construir sistemas cada vez mais complexos, né? Só que por causa dessa complexidade, os sistemas muitas vezes davam errado, eles ficavam muito difíceis de entender para os programadores. E aí nessa época foi quando surgiu o termo engenharia de software, né, que dizem foi cunhado pela Margaret Hamilton, que era engenheira da NASA na época,
várias soluções foram pensadas para tentar lidar com essa complexidade. E do ponto de vista de prática, né, de melhoria de processo, mas também do ponto de vista de linguagens. E as linguagens funcionais foram um passo nessa direção. Né? O John Backus, quando ele ganhou o prêmio Turing, na década de 70, ele quando se recebe o prêmio Turing, para quem não sabe, é tipo o prêmio Nobel da computação, e quem ganha esse prêmio dá tipo uma aula sobre um tema que ela considera importante, que normalmente tem a ver com a área, com o feito, né, que levou essa pessoa a ganhar esse prêmio. E aí o John Backus, a aula que ele deu teve esse título aqui: Can Programming be Liberated from the von Neumann Style? A Functional Style and its Algebra of Programs. Então ele já estava dizendo, olha, quando ele fala de von Neumann Style, basicamente ele está falando de computadores como os que a gente tem até hoje, que se baseiam na máquina de Turing, e linguagens que são, como eu disse, versões mais abstratas desses computadores. Né? E aí ele falou, será que a gente não consegue fugir disso, indo para um estilo mais funcional, que se baseia no cálculo lambda? Isso não está no título, mas sim, se baseia no cálculo lambda. Bom, e da década de 70, a partir da década de 70, a gente teve um boom de interesse na academia sobre programação funcional, principalmente nos anos 80 e 90. Então, muitos pesquisadores famosos, inclusive alguns do Centro de Informática da UFPE, que se envolveram com isso também, como o professor Silvio Meira, o professor André Santos, que hoje é o nosso diretor, eles fizeram seus doutorados e mestrados nessa época. Mas na indústria havia pouco interesse. Então isso era uma coisa só de acadêmico. Né? A primeira versão de Haskell, inclusive, apareceu na década de 90. A partir dos anos 2000, porém, passou a haver tipo um ressurgimento do interesse por isso, ou pelo menos um surgimento de interesse em programação funcional na indústria. Né? Ela ressurgiu como uma fênix. E eu dou essa aula há algum tempo já, e quando eu comecei a falar sobre isso, uns 10 anos atrás, realmente estava tendo um surto de interesse em programação funcional. Hoje, em 2020, quando eu estou falando sobre isso agora, eu diria que o interesse está totalmente consolidado. Né? Não que a gente esteja usando linguagens puramente funcionais o tempo todo, mas a gente está usando coisas como callbacks, por exemplo, em JavaScript, que, embora eu não vá dizer nunca que são puramente funcionais, mas que é algo extremamente influenciado por programação funcional. A gente não teria callbacks em JavaScript, que é das linguagens de programação mais populares que existem, sem ter programação funcional. Então, a influência desse paradigma já se enraizou pelas linguagens que a gente usa hoje nos sistemas que a gente desenvolve hoje em dia.